Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. O conteúdo dessa aula ele é revisional para a prova da P2 do segundo trimestre. Bom, dentro dos conteúdos que eu coloquei para vocês no roteiro de estudos, nós teremos que abordar dentro dessa prova e estudar, obviamente, para fazer uma boa prova, os conteúdos referentes a fascismo, a nazismo, autoritarismo, totalitarismo, crise de 29, juntamente com crise de superprodução e as consequências dentro do contexto da Grande Depressão. Bom, parece muita coisa, mas se a gente pegar os conceitos, as palavras-chave, a gente já consegue matar bastante coisa para fazer uma boa prova. Bom, a respeito do totalitarismo, o totalitarismo ele é diferente do autoritarismo no sentido de que a persuasão das pessoas ela é feita através não só ali de uma repressão estatal, mas também de uma manipulação ideológica, ou seja, o líder, que desponta dentro de um regime totalitarista, ele vai trazer alguns sentimentos ali dentro da sua retórica e vai conseguir chamar pessoas, para a sua causa a partir dos corações e das mentes. Então existe um contexto de manipulação de discurso muito presente no totalitarismo, certo? Obviamente o totalitarismo ele sempre trabalha com uma situação, com um organismo onde a sociedade ela só tem valor se seguir aqueles traços estabelecidos pela liderança, por aquele grupo que está no poder. Então, existe um modelo de cidadão ideal dentro de um regime totalitário. Já no autoritarismo, nós temos uma repressão forte, nós temos instituições que querem também idealizar uma sociedade, mas o controle das massas ele é muito mais pelos aparatos de repressão do que propriamente através de um discurso consolidado, organizado, onde a sociedade vai aderir sentimentos, linhas de pensamento a partir daquela fala do grande líder. Então o totalitarismo ele é um pouco mais amplo no sentido de alcançar mais o interior dessas pessoas, certo? Obviamente, nem todo mundo dentro de uma sociedade organizada, regida ali por um regime totalitarista, nem todo mundo vai cair naquele conto, naquele modelo, naquela história, mas uma parte da sociedade acaba caindo, certo? Bom, então o nazismo e o fascismo nesse sentido são regimes totalitários, se a gente pegar tanto o que o Hitler fez na Alemanha quanto o Mussolini fez na Itália, eles vão trabalhar com esses pontos que eu apresentei dentro do que foi dito sobre o totalitarismo, certo? Manipulação de massas através de discursos que vão apelar para questões de sentimento, certo? Bom, quando nós falamos de fascismo, é importante a gente fazer aí um paralelo com a atualidade, né? O fascismo ele vem ganhando outros aspectos na atualidade, em termos de discussão política, mas sobre a prova, eu quero que vocês façam justamente um elo sobre como o fascismo ganhou esse nome, como ele surgiu e qual é o sentido que o fascismo tem na atualidade. Bom, se a gente pegar o início do fascismo é uma movimentação política, o Partido do Fátio, em torno ali do Mussolini. E aos poucos o Partido do Fátio vai ganhando uma relevância dentro da sociedade italiana e a partir disso ele vai justamente colocar algumas pautas, como, por exemplo, o anticomunismo, entre tantas outras coisas. Então, ele vai idealizando um modelo de sociedade fechado dentro daqueles indivíduos que ele acredita serem os indivíduos os indivíduos importantes ali para representar a civilização italiana, certo? Bom, então fascismo tente partir pela questão do fátio e depois faça esse paralelo com a atualidade, como o fascismo ganhou
esse aspecto de denúncia sobre as questões xenofóbicas, homofóbicas, justamente por essa questão de idealização de um cidadão ideal, certo? Então, tente fazer esse paralelo aí, por favor. Bom, além disso, nós devemos trabalhar outras questões, né? Obviamente vão cair questões relacionadas ao nazismo e fascismo, sobre como eles surgiram num contexto de crise, e dentro desse contexto de crise, o discurso tanto de nazistas quanto de fascistas era um discurso anticomunista, já que o comunismo vinha batendo na porta dos países europeus após, né, o sucesso da União Soviética num primeiro momento, e a crise de 29 denunciar ali que o capitalismo, né, vinha sofrendo duras pancadas. Então, existe um discurso anticomunista muito forte, tanto no nazismo quanto no fascismo, assim como no caso do nazismo, principalmente, nós temos também um discurso antissemita, ou seja, um discurso, né, voltado ali a partir da perseguição dos judeus, certo? Nós devemos também trabalhar a questão dos nacionalismos inflamados, ou seja, só o alemão importa na cabeça daquelas pessoas envolvidas nesses discursos. Só o italiano importa dentro desse sentido de discurso. E além da questão do nacionalismo, o próprio liberalismo, a questão ali da liberdade de mercado também vai ser atacada. Então, tanto o nazismo quanto o fascismo, eles vão atacar o comunismo, né? E ao mesmo tempo vão atacar também essa vertente de mercado mais liberal, certo? Então, muitas pessoas confundem, por questões de nomenclatura, questão do partido do nazismo, a origem de Mussolini, mas tanto Hitler quanto Mussolini eram anticomunistas, ou seja, eram anti-esquerda. A questão é que as pessoas acabam também confundindo a questão ali do liberalismo econômico que eles atacavam, mas quase todo mundo no mundo atacava o liberalismo econômico naquela época por causa da crise de 29. Falando sobre crise de 29, nós falamos da quebra da Bolsa de Valores, onde nós temos uma crise de superprodução. Então, de maneira resumida, o que é uma crise de superprodução? O nome já dá uma indicação. Bom, a crise de superprodução é quando acontece ali um descontrole em termos, né, da escala de produção. Obviamente, quando você é um empreendedor, se você está lucrando, você vai aumentar a sua produção porque você acredita que vai ter mais pessoas para comprar, mais mercado consumidor. E os Estados Unidos fizeram isso durante toda a década de 20, até que chegou um momento em que não existia, né, mais um mercado consumidor suficiente ali para conseguir dar conta de toda a produção que as empresas norte-americanas vinham fazendo. Então, a crise de superprodução é quando você produz mais do que se pode consumir, certo? A partir disso, quando acontece, né, uma situação onde você produz mais do que o seu mercado consumidor pode consumir, né, as pessoas envolvidas na roda ali do ciclo, né, os bancos, os donos de empresa, os próprios empregados dessas empresas, eles vão entrar num ciclo vicioso a partir da especulação financeira. Vamos lá, de maneira resumida. O que acontece é que quando acontece a crise de superprodução, as pessoas ali já começam a ver o indicativo de que as coisas poderiam se complicar nos Estados Unidos. E o que eles fazem? Muitas pessoas na época e até os dias de hoje investem na questão da bolsa de valores, ou seja, compram ações de empresas, tanto pessoas ricas quanto pessoas pobres. Então, muitas pessoas em diferentes estágios aí, né, da sociedade norte-americana vão buscar ali vender ou pegar ali o seu dinheiro das suas ações. Quando acontece esse movimento, né, não existia dinheiro suficiente para, né, devolver essas pessoas que estavam querendo ali, né, vender as suas ações ou pegar o seu dinheiro de volta, enfim. Então, na quinta e na terça-feira negra, né, da quebra da Bolsa de Valores, existe uma corrida desenfreada de pessoas buscando um dinheiro que não está lá, certo? Bom, nesse sentido, existe toda uma escala de crise, onde empresários vão ser cobrados pelos bancos a, né, devolver os empréstimos. Por sua vez, os empresários não vão ter como pagar esses bancos.
E os bancos vão quebrar, muitos bancos nos Estados Unidos vão quebrar. No caso, existiam milhares de bancos nos Estados Unidos na época. Então, muitos bancos quebram porque não conseguem esse empréstimo, né, o pagamento desse empréstimo. Já a empresa, ela vai tentar cortar os gastos justamente para equilibrar essas finanças, ou seja, vai começar a mandar pessoas embora. Com menos pessoas empregadas, o que acontece é o seguinte: nós temos menos pessoas para comprar produtos de outras empresas. E assim, outras empresas acabam tendo uma diminuição mais drástica ali do consumo dos seus produtos. Ou seja, essas empresas também vão mandar pessoas embora e assim vira um ciclo vicioso, certo? Então a crise de superprodução, gente, ela é uma crise onde você produz mais do que o seu mercado consumidor pode, né, consumir. E dentro do contexto da crise de 29, nós temos ali a questão da especulação financeira como, né, o pano de fundo disso tudo, certo? Bom, a crise de 29, ela vai gerar a Grande Depressão, que é o início dos anos 30, onde quase todas as economias capitalistas, ou bem dizer, todas as economias capitalistas do mundo, todos os países que tinham um modelo, né, dentro dessa rotação capitalista, esses países vão ser afetados pela crise dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos vão sofrer mais ainda. Durante esses anos nós vamos ter justamente essa Grande Depressão, onde muitas pessoas vão passar ali por miséria, fome, grandes filas de emprego, filas para conseguir a sopinha. É um contexto surreal de crise. E a saída da crise dos Estados Unidos, ela começa a ser tomada a partir do plano New Deal do presidente Roosevelt. E dentro desse plano New Deal, ele investe justamente em crédito para a produção agrícola produzir mais. Ele também vai investir ali numa parceria com bancos e, ao mesmo tempo, ele vai gerar empregos através de obras públicas, ou seja, o Estado estadunidense vai contratar muitas pessoas e essas pessoas vão ser utilizadas em obras, né, de rodovias, de monumentos históricos nos Estados Unidos. E a partir disso, essas pessoas com emprego, essas pessoas vão poder consumir nas empresas norte-americanas. E assim, durante, né, um processo lento e gradual, os Estados Unidos vão conseguir retomar o crescimento da sua economia durante a segunda metade, principalmente, da década de 30, certo? Então, fiquem atentos à questão do plano New Deal, à questão da Grande Depressão, crise de superprodução, certo? Então, acredito que eu consegui fechar todos os conteúdos, todos os tópicos aí referentes à revisão da prova. Então, boa sorte, galera. Façam uma prova com bastante atenção, com calma e até a próxima, galera.